Olá, amigos. Calma, vocês não estão no canal errado, vocês não estão na OK TV, vocês estão na Jovem TV. Calma que eu explico. Tudo bem? Prazer estar na casa de vocês. Galera, é o seguinte, a Alda, nossa diretora aqui da Jovem TV, criou um programa, Cheguei aos 60 e agora? Para a gente criar uma discussão dos sessentões, né? O que a gente vai fazer ao chegar aos 60? Jogar dominó, né? Um baralho, ou a gente vai pular de paraquedas, pegar onda, né? Aprender a tocar cavaquinho, né? Pintar quadros, né? Então a gente vai estar discutindo esses assuntos aqui, tá? Então eu aceitei esse convite, achei maravilhoso o projeto da nossa diretora Alda. Falei, Alda, peraí, primeiro deixa eu conversar lá na Nova Costa, porque eu sou do outro canal, da OK TV, vou conversar lá. Aí conversei com o diretor, né? Kaiser, tive uma grata surpresa, um cara jovem, cheio de gás, está reformulando toda a Nova Costa, deu carta branca, falou, Hélio, se é para crescimento da programação dos canais locais, vai lá, dou o maior apoio. Então, Kaiser, brigadão a toda a família Nova Costa, que é a única empresa que tem os canais locais. Eu acho que não tem empresa no Brasil nenhuma que tem os canais, tanto canais locais, né, como aqui. Então, o programa é isso, é para tratar sobre direitos, sobre saúde. Nós estamos aqui já prontinho ao meu lado, o doutor Marcelo Brito, né, proprietário e responsável técnico, né, da Gold Medical Group, que é para falar sobre disfunção erétil, né? A galera da minha faixa etária, não que eu esteja precisando, entendeu, galera? Eu estou, né, tinindo. Mas tem um amigo do meu amigo que mandou fazer umas perguntas para o doutor, né, o vizinho lá, e a gente vai estar aqui perguntando para o doutor Marcelo, tirar todas as dúvidas. É claro que o assunto é vasto, né? Nós temos aqui, para o segundo bloco, nós temos o professor Anderson, né, Carvalho, que vai nos dizer se tem condição de uma pessoa que passa dos 60 anos aprender a fazer grandes obras. E o último bloco, nós temos aqui convidados ilustres, temos Wagner Pinheiro, né, um veterano da comunicação de Cabo Frio, e o Bodega, que vai ensinar esse coroa aqui a tocar cavaquinho, sem nunca ter pego nenhum, em 5 minutos. É o desafio, né? Todo final de programa nós temos desafio. Então vamos deixar de conversa fiada, de papo furado, e vamos direto ao meu convidado número 1, doutor Marcelo Brito. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Hélio. A satisfação estar aqui no programa, estreando com você esse programa aqui, com um tema tão relevante, né? Tão importante, que é esse mais 60 aí, que é infinitas possibilidades na área para esse público que só aumenta, né? Um dos países no mundo que você tem um envelhecimento acelerado maior é o Brasil, né? Então o Brasil hoje ele está entre aí as lideranças de envelhecimento para essa idade, acima dos 60, e a gente cria aí que até o ano de 2025, né, a quantidade de brasileiros acima de 60 anos vai chegar a níveis assim, onde a pirâmide, não sei se você lembra, na época que a gente estudava geografia, que a gente aprendia que aquela pirâmide tinha o formato realmente da pirâmide, né, de país subdesenvolvido, onde lá embaixo você tinha os novos, depois os adultos jovens, os adultos, e os velhos eram pequenininhos. Essa pirâmide, ela já está praticamente mudando o seu formato, né? E ela já tem um formato agora que se assemelha aí a uma jarra, vamos colocar assim, né? Onde o meio, né, a população aí de 30, 40 anos aumentou muito, né? Já passa a se aumentar demais a população acima de 60 anos, e você tem um acréscimo da sobrevida. Então, aquela população que tinha 80, 90 anos, que era pouquinho, agora você tem já uma quantidade, um N muito maior de pessoas nessa faixa etária. Eu costumo brincar com meus pacientes que não tem mais limite para viver, né? Não tem mais limite, né? Lá na clínica a gente tem pacientes de 90 anos de idade, falando especificamente da Gold, que vão buscar auxílio porque querem melhorar a sua performance sexual. Quanto você imaginava que um paciente dessa faixa etária ia procurar auxílio numa clínica especializada nesse assunto? Vamos tocando na clínica, porque além da Gold Medical Group, você tem uma clínica geriátrica, é isso? Que trata de idosos, né?
E você é um dos responsáveis para que essa aumento da idade, né, aqui na nossa convivência, né, esteja bem legal. Fala um pouquinho da clínica lá, doutor. A clínica chama Clínica Longevidade, o nome já é bem sugestivo, né? E ela, na verdade, é uma policlínica, ela não é só para geriatria, mas é uma das pioneiras na geriatria na região, né? Então lá tem um corpo clínico multidisciplinar, né? Psicólogo, fisioterapia, clínicos, cardiologista, neuro, geriatria, dermato, uma equipe multidisciplinar, né? Mas tinha algumas atividades e temos ainda atividades. Eu digo tínhamos porque algumas tiveram que ser interrompidas por conta da pandemia. E temos porque ainda é um dos poucos lugares onde você tem, por exemplo, o neuro nosso lá é um colega que tem um foco bem de especialização na área de demência, então que é uma carência muito grande na região, não só a especialidade de neuro, mas também especialistas nessa área, né, principalmente clínicos. Então, é um colega bem criterioso, um colega que já tem uma vivência muito grande, trabalha também em outras unidades dentro do setor, na UF, lá em Niterói, né, professor de universidade. Então, assim, são necessidades hoje que nós temos aqui na região, com o envelhecimento da população. São quadros que aparecem, trazem grande impacto na família, né, a questão da demência, que não é só o Alzheimer, né? E como lidar com essa situação toda, né? Então, esse é um assunto muito vasto e que nós vamos ter outras oportunidades depois de tratar com questão da geriatria do mais 60. Hoje a gente vai ficar aqui tentando só, dar algumas dicas aí. Doutor, a galera de cá estava assim, não é sobre esse assunto que eu quero tratar, não. Eu quero tratar de disfunção erétil. Isso aí. Olha só, galera, eu comentei que o programa ia ser, que eu fui convidado para... Cara, olha, a maioria da minha faixa etária ficou super interessada, né? Porque como nós já falamos, cada 10 homens, cara, 6 tem algum tipo de problema, que o doutor vai estar explicando. Pode ser diabetes, pode ser psicológico, né? Ele vai estar dando as dicas aqui. Então, vamos entrar direto nesse assunto, que é o que interessa. Eu tenho umas 3 perguntas do meu vizinho, sabe, doutor? Eu vou perguntar aqui do amigo do meu vizinho, mandou fazer 3 perguntas para o senhor. Então, é verdade mesmo, cada 10 cidadãos, homens, 6 têm algum tipo de problema? Os problemas dentro da disfunção erétil, basicamente, eles envolvem a dificuldade de ereção, que é a disfunção erétil, DE, que a gente chama, e você tem, do outro lado, a ejaculação rápida ou ejaculação precoce. A disfunção erétil, o nome já diz, é disfunção da ereção, dificuldade do pênis ter a sua ereção normal. A ejaculação rápida, ela é a velocidade com que a pessoa tem o orgasmo antes mesmo dela ter a relação, tá? Isso pode acontecer, ou poucos minutos após o início da relação, não dando tempo dele ter o processo natural de relação com a parceira, né? Então, o indivíduo ele pode ter essa ejaculação rápida já por problemas relacionados à sua inervação, problemas relacionados à anatomia no qual o seu pênis foi formado, a pele que envolve o pênis, pregas e tudo mais, que a gente chama de primária, desde o início do seu relacionamento sexual, desde o momento que ele começa a ter as primeiras relações, ele já tem o problema da ejaculação rápida, e você tem a secundária, que é desenvolvida ao longo da sua vida e pode ter impacto de outros fatores, como o psicoemocional, por exemplo, fatores como ansiedade, fatores como um trauma, por exemplo, onde ele numa pressão, por exemplo, no início de relacionamento, de namoro, o receio de ser descoberto, o receio de um pai chegar e ver que ele está ali de abraço, né? Ele acaba tendo aquele orgasmo. E isso gera traumas no seu psíquico e faz com que ele se repita esse processo ao longo da sua vivência, né? Então, durante o exame, com essa queixa apenas isolada, ejaculação rápida,
São esses detalhes que a gente vai buscar. Nós temos lá equipamentos para poder analisar o grau de sensibilidade do pênis, é feito um exame físico, visto se anatomicamente tem alguma alteração que possa ser resolvida através de tratamento clínico. Existem os tratamentos para retardar a ejaculação, né? São alguns tratamentos que são usados para retardar e alguns macetes que são dados aos pacientes para esse processo de retardação também, né? Coisas que ele tem que fazer, atitudes que ele tem que ter, exercícios que ele faz no seu dia a dia, que vão auxiliar ele no processo de retardar a ejaculação. Com relação à disfunção erétil, ela é uma gama mais complexa, né, de fatores que interferem na disfunção erétil. Deixar claro que, muitas das vezes, o indivíduo começa com um quadro de ejaculação rápida e é muito comum estar relacionado à ejaculação rápida no decorrer dos anos, quando ele tem mais idade, esse paciente também vira a desenvolver disfunção erétil. E vice-versa. Pacientes que têm disfunção erétil, começa com dificuldade de ter a ereção, depois de sustentar a ereção, depois de completar a sua relação com a parceira, porque perde a relação antes do final da relação, e nesse processo de perda, o que vai acontecendo com o seu psicoemocional é que ele vai ficando ansioso, e quando ele consegue ter sua ereção, ele acaba muitas das vezes ejaculando rápido, coisa que ele não tinha quando era novo, por ansiedade. Então ele desenvolve um quadro misto, detona a vida sexual do camarada. Ele tem dificuldade de ter ereção, e a partir do momento que ele consegue ter ereção e começa a ter relação, ele agora tem um orgasmo rápido, o que não dá uma relação completa com a sua parceira, ou seja, deixa a parceira a ver navios, né? Então, esse processo ele é mais complexo na disfunção erétil. Então, a disfunção erétil tem uma gama de fatores de risco. Vou falar alguns para você aqui. Lá a gente tenta, na consulta, praticamente quase todos excluir, a gente vai fazendo por exclusão, um questionário bem elaborado, um bate-papo, tem alguns pacientes que já vão levando exames, outros a gente precisa fazer a coleta dele, porque ele não tem, e outros são feitos lá na hora, né? Mas do ponto de vista metabólico, todas aquelas doenças que são fatores de risco para o problema cardiológico, tudo aquilo que entope a coronária, porque a coronária é uma artéria, e essa doença que entope a artéria chama aterosclerose. Então, tudo que gera aterosclerose pode entupir também a artéria do pênis. E o pênis, basicamente, ele não é um órgão inflável, ele é um órgão vascularizado. Então, ele funciona através de um sistema vascular, onde as artérias de entrada, que irrigam os corpos cavernosos, tem uma de cada lado, uma direita e uma esquerda, elas se abrem pelos estímulos hormonais, afetivos, de tato, todos eles envolvidos no processo, estimula essa artéria, ela abre, há um fluxo de sangue para dentro do corpo cavernoso, enchendo esse corpo cavernoso e deixando ele duro. Essa dureza do corpo cavernoso que vai ser as hastes que vão dar ereção ao pênis, para que possa ter o processo de flexão, de entrada e saída, podendo consumar com isso a relação completa, né? Então, é graças a essa estrutura que é o corpo cavernoso, que funciona basicamente através de irrigação. Então, se você tem doenças arteriais, se você tem compactações, se você tem fraturas prévias que às vezes a pessoa teve e não sabe que teve, calcificações, doenças que levam a calcificações dessa estrutura, dificultando com isso que tenha um enchimento completo de sangue de forma homogênea, né? A estrutura, tudo isso vai levar à dificuldade de manter uma ereção adequada, tortuosidades e tudo mais. Isso, através de exames, a gente consegue lá complementar esse processo que inicia através de um questionário, de uma anamnese, de uma conversa do médico com o paciente, bem detalhada. E aí ele vai lá, doenças metabólicas, quais são? Uma hipertensão, a hipertensão pode causar disfunção erétil. Doença do colesterol, dislipidemia, seja o triglicerídeo alto ou o colesterol, pode causar.
Você tem lá a obesidade é causa de disfunção erétil. Sedentarismo é causa de disfunção erétil. Estresse é causa de disfunção erétil. Poxa, galera, um bocado de inimigo contra a gente. Muito inimigo. E aí você tem ali problemas de tireoide, doenças de tireoide, causa de disfunção erétil. Uma grande vilã do problema relacionado à disfunção, que é o diabetes. O diabetes, eu costumo dizer, os pacientes às vezes chegam para fazer exame, e eu, como diretor técnico, eu não faço, muitas das vezes, o atendimento direto ao cliente lá, mas eu dou treinamento aos colegas urologistas, porque nós temos uma rotina de exame que foge um pouco à rotina do consultório. E nós temos também os exames que são feitos lá, entre eles o ultrassom, que muitos não têm familiaridade com a técnica. Então, a gente vai e faz o treinamento do colega para que ele possa fazer o exame do paciente durante a avaliação. Então, eu converso sempre com eles e falo assim, olha, a gente vê aqui no paciente diabético, a gente faz o teste para o cara ter uma ereção artificial durante o exame, exatamente para dosar essa ereção dele e eu poder fazer o teste com ele tendo a ereção e medir as pressões adequadamente no pênis. Isso que o ultrassom faz. Além de ver a parte anatômica, ele mede a parte vascular com precisão e me diz se o cara tem doença vascular ou ele não tem doença vascular. Se o problema for doença vascular grave, eu já sei que o que eu tenho para oferecer a ele, lá não vai resolver. E aí eu vou ser ético e justo e dizer, olha, aqui a Gold não pode resolver o seu problema, você precisa de uma prótese. Agora, se o sistema vascular estiver íntegro e ele não tiver doença anatômica específica que atrapalhe o tratamento, com certeza a gente consegue ajudar, que é a grande maioria. Doutor Marcelo, deixa eu te interromper, porque uma das perguntas que eu ia fazer seria, vamos ser éticos, não tem jeito. Eu sei da qualidade, que eu pesquisei, eu sei da qualidade do trabalho de vocês, eu vejo o boca a boca do pessoal satisfeito. Qual é o percentual de não solução da clínica? Hélio, o nosso percentual de atendimento e de satisfação do cliente, você tem esse nível de... Hélio, olha só, a clínica ela tem já 5 anos de mercado. Se você buscar clínicas do ramo, uma grande preocupação minha, como diretor técnico, e também sendo cardiologista, é que esses pacientes, muitas vezes, que procuram esse tratamento, como eu falei, só na parte metabólica, quais são os fatores de risco? Todos que têm problema no coração. Então, uma grande parte desses pacientes já são cardíacos. São pacientes já infartados, são pacientes que têm insuficiência cardíaca, são pacientes que têm outras doenças cardiológicas e metabólicas que vão procurar auxílio. Diabéticos. E assim, homem, né, amigo? Homem procura auxílio, na sua grande maioria, quando está morrendo. Verdade. Infelizmente, essa ainda é uma cultura ruim. O homem ele não procura um atendimento numa fase precoce. Não é igual a mulher, que desde o início das suas primeiras menstruações, a mãe já leva num ginecologista para ter orientação, para fazer os seus testes, os seus exames, quando tem a sua gravidez, a partir dali nunca mais deixa de fazer um acompanhamento, quando começa a ter as suas primeiras relações sexuais, sempre está fazendo os seus preventivos. Isso é cultural na mulher. No homem, não. Por isso que o homem morre mais cedo do que a mulher, né? Então, se tratando de homem, o que a gente observa é o seguinte, muitos chegam lá cheios de doenças. Então, a grande preocupação da Gold é, olha, o que causa o seu problema? Está causando o diabetes? Então não adianta tratar só a disfunção erétil, você tem que tratar o diabetes. Nós vamos orientar o tratamento de diabetes. Você tem problema de pressão? Tem que tratar a pressão. Senão você vai ter insuficiência cardíaca, você vai infartar, você vai ter outras complicações ali. Então tem que tratar. Você tem problemas relacionados à obesidade, precisa de um nutricionista, tem problemas psicológicos, precisa de um psicólogo. Então, essa questão da equipe multidisciplinar, da orientação, é um papel muito importante na humanização dentro da Gold. Eu acho que esse é um dos diferenciais em relação a outras clínicas do mesmo ramo, vou colocar assim. Claro. Outra coisa é a segurança com relação às escolhas das terapias que a gente utiliza. Eu, particularmente, sempre acompanho toda a terapia nova da Gold, como cardiologista, buscando as evidências científicas e aquilo que tem hoje de melhor dentro do mercado e mais seguro para que esses pacientes possam utilizar.
nem todo paciente se adapta a um determinado remédio. Então, você pode usar uma medicação e essa medicação ter algum efeito colateral. Uma dor de cabeça, um enjoo, um mal-estar. Como ocorre em todos os remédios, você muitas das vezes só vai saber quando você usa. Uma dipirona, um paracetamol, até um antibiótico, você pode ter alergia, tem aquela bula gigante. As escolhas nossas são muito criteriosas. E elas são baseadas num protocolo bem objetivo, em que dá para todo mundo praticamente dentro das unidades, em cada cidade que nós temos, falar a mesma língua. Eles você não vai ter escolhas diferentes. O médico tem que seguir um protocolo de gravidade e de início de tratamento. Não deu certo, migra para um tratamento mais complexo, mas até chegar ao tratamento final, que seria um tratamento injetável. Tá? Aquele tratamento que é feito apenas no dia da relação, minutos ali antes de ter a relação. Mas você pergunta assim, qual é o grau de insatisfação? O grau de insatisfação, hoje, é fácil de ser visto. Você vê através das redes sociais, da internet. Você vai fazer uma busca hoje, lá no Reclame Aqui, da Gold, e aí você pode ver algumas concorrências, né? Eu não vou citar nome, mas tem várias no mercado hoje, botar o mesmo nome das concorrências, você vai entender o que eu falo com relação a descontentamento. Hoje nós temos 3 apontamentos no Reclame Aqui. 2 resolvidos, porque era atenção, o paciente precisava... Atenção. E o ajuste de terapia e tal foi resolvido, só que eles não conseguem tirar o nome do Reclame Aqui. Fica lá como resolvido a questão. Mas, né? E temos um novo Reclame Aqui, onde o paciente se nega a ir na clínica, mas se negava também a pegar os remédios. Então, e a gente não consegue. Aí tá, o setor jurídico está tentando resolver lá com o cliente, porque hoje é um termômetro. Você vai fazer uma compra de qualquer coisa, você quer saber se a empresa entrega, qual é o índice, você vai no Reclame Aqui, você vai procurar na internet qual é a incidência de insatisfação. Então, eu acho que é o que você falou, é o boca a boca. Isso, por si só, expressa exatamente os resultados, a seriedade, a ética e, principalmente, a humanização que a clínica desenvolve dentro do trabalho dela. Que é coisas que, dentro desse ramo, você lidar com um homem que não tem essa cultura, que leva tempo para procurar auxílio. Esses dias foi muito engraçado, porque a Gold ela tem um programa, ela é bem agressiva com relação ao marketing, tem que ser para o homem, porque senão ele não vai. Não desperta, né? não desperta. E aí o cara fala para o funcionário, quando ele chega lá, ele fala para o consultor, ele fala assim, olha, rapaz, alguma coisa sobrenatural estava falando comigo para vir aqui. Aí o funcionário, é mesmo? Por que você está falando isso? Eu falei, poxa, eu estava com um problema, rapaz, mas eu falei, não vou lá resolver isso não, isso aí... Eu já tentei resolver, não resolveu, não vou lá, não. Mas aí eu liguei a rádio, falei, venha resolver o seu problema na Gold Medical. Não vou lá na Gold Medical Group, nada. Mudei a estação da rádio, aí a outra, venha na Gold Medical Group. Fui para a terceira rádio. Você está precisando? Venha na Gold Medical Group. Aí, a quarta vez eu falei assim, me dá esse telefone. Parei o carro, anotei o telefone e estou hoje aqui. Então, rapaz, o homem é assim, cara. Não, então, o homem precisa ser falado, precisa ser estimulado, precisa ser pontuado, e ele precisa de novo ouvir, até ele tomar coragem para ter as iniciativas. Principalmente quando é uma situação como essa, que ele acha que não é vida ou morte, e ele simplesmente deixa para a última situação. Se estiver em casa fazendo uma obra, ele vai comprar o saco de cimento, mas ele não resolve o problema com a parceira dele, que é a vida sexual. Infelizmente é assim. Doutor Marcelo, você tocou no ponto certo, né? Porque um homem, para tomar essa decisão, e eu fico imaginando o seguinte, imagina uma pessoa com essa disfunção, o relacionamento dele não está legal, ele não é um cara com plenitude de felicidade, né? Passa por problemas sérios, e mesmo assim ele vai adiando. Quer dizer, aqui em Cabo Frio eu não sei se existe outra clínica, né? Não tem notícia. Então, você ter acesso a isso... Aí outra pergunta que mandaram fazer é o seguinte, poxa, Hélio, mas deve ser muito caro. Eu nem vou lá, porque eu não tenho grana para pagar. Eu tenho um problema, quero melhorar, mas é muito caro, deve ser muito caro. Aí a pergunta que eu repasso. O tratamento é muito caro? Ou se... Porque tem um preço, não é barato, é preço justo. Mas aí existe alguma facilidade para aquele telespectador, né, meu amigo, que você está aí nos assistindo e se interessou. Tem alguma forma de facilitar isso para a pessoa que não está com uma renda legal? Tem sim, Hélio. A gente lá procurou fazer uma consulta completa,
num preço bem acessível, tá? Então, hoje lá, quando o paciente paga a consulta, essa consulta dá direito à consulta médica, essa consulta dá direito, se houver necessidade, a uma avaliação psicológica. Porque muitas das vezes o componente psicogênico, ansiedade, depressão ou outros, está impactando também na disfunção. Então, essa disfunção erétil ou ejaculação rápida precisa de um apoio psicológico. Então, isso estão inclusos praticamente 2 consultas. Nem todos os pacientes precisam, mas o que precisa já está incluso. Inclui exame de testosterona, então, exame hormonal está incluso. Testes que são feitos lá na hora de glicemia, testes de pressão, testes de Doppler, testes de sensibilidade com equipamento importado, equipamento que a gente usa em paciente diabético. Pra você entender, eu acabei não conseguindo completar aqui a questão de todos os fatores de risco da disfunção erétil, mas o diabetes, por exemplo, além da glicose alta, ela ser um fator inibitório para a ereção, por exemplo, o camarada chega lá para fazer uma consulta, às vezes está com 220, 250 de glicose. Ele nem sabe que é diabético e está com 250 de glicose. A gente faz um teste convencional de protocolo para o teste de ereção e ele não tem ereção no primeiro teste. E você olha, o cara é novo, o cara é jovem e o cara não tem ereção. E aí você fala assim, poxa, está condenado? Teoricamente, estaria condenado. Certo. Correto? Pô, fez o teste de ereção. Aí você faz um segundo teste, depois de 20 minutos, continua sem ereção. Faz o terceiro teste, continua sem ereção, está condenado? Teoricamente, estaria condenado. Porque não adianta eu fazer o Doppler no ultrassom, porque eu não tenho o estímulo para poder medir a pressão no pênis, porque ele não teve ereção. Aí a gente pega esse paciente, manda esse paciente fazer o tratamento do diabetes, passa remédio, encaminha para o endócrino, o cara faz o seu tratamento, volta depois de 30, 40 dias com glicemia de 110, 120. No primeiro teste, o cara tem ereção. Então, qual era o problema dele? Diabetes como fator inibitório da ereção. Se eu indico, tenho, vamos dizer assim, a falta de ética de indicar uma prótese, ou indicar um injetável, caso o cara na terceira aplicação lá tivesse uma ereção numa dose alta, tem que usar um injetável. Falta de ética. Estou condenando o cara a um tratamento que já é um tratamento, vamos dizer assim, de um paciente mais grave, de um paciente já que está pré-cirúrgico, né? E dessa forma, não, ele volta para o tratamento oral, além disso, você estimula o cara a se cuidar, porque esse diabetes não vai só tirar a ereção dele. Vai entupir as coronárias, vai dar AVC, o cara vai ter problema renal, vai perder a visão, ele vai ter uma série de complicações relacionadas ao diabetes. Se está causando disfunção erétil, outros órgãos também, com certeza, já estão afetados pelo diabetes. Então, é feita essa avaliação, é feita a ultrassonografia após o teste de ereção, que é chamado TIF, né? Então, você praticamente conclui todas as etapas da avaliação da disfunção erétil dentro da unidade da clínica. Só não faz exame cavernoso, que é um negócio assim, que hoje praticamente não é feito para esses pacientes, nem para critérios ambulatoriais, assim você pede, a não ser que o paciente tenha alguma doença específica e tal, mas aí já não está muito relacionado à disfunção erétil em si hoje, principalmente com as técnicas novas, com a qualidade nova de ultrassom, tá? Olha só, gente, que assunto interessante, né? Nós temos outros convidados aqui, estavam doidos para fazer pergunta, né? Cada um com o seu problema ali, estou olhando para eles aqui, entendeu? Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Minha produção, minha diretora, quantos minutos nós temos ainda com o doutor Marcelo? Estamos encerrando. Gente, então olha só, doutor Marcelo, se despede do nosso público, prometendo voltar. Promete voltar? Prometo voltar. Eu vou ser questionado na rua, nas redes sociais. Olha, queremos o doutor Marcelo de novo lá. As câmeras são suas. Se despede aí. Hélio, eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço. Passar o telefone da clínica. Sim, sim. A outra lá já falou. A gente não aceita plano, né? Todos esses exames são feitos no valor de consulta, que é em torno de R$300. Rádios e televisões têm desconto,
Então aqui, eu acho que como Se o você... cara falar que viu na Jovem TV... Vai no ter programa, desconto lá, é pode mesmo? ligar Ô, que vai ter um galera, descontão ainda em cima pega a desse caneta. valor que já é muito barato. Pega a caneta, entendeu? aí Mas pra ainda anotar tem o um desconto telefone. ainda. A gente vai estar divulgando a empresa aqui, já está preparando a mídia, está quase pronto. A partir dessa semana já vai estar rodando a mídia dela aqui na Jovem TV. Isso aí. E com relação à forma de pagamento, os pacientes podem dividir, tem planos. Porque assim, tem os cuidados. Cada revisão tem direito à consulta médica, tem direito à troca de medicações, caso as necessidades. Então, é um cuidado. Na verdade, você vai para a Gold, você não vai ter só um tratamento, é um cuidado. Você vai ser acolhido e lá você vai ter toda uma assistência, um cuidado que você, como homem, eu garanto que você nunca teve em nenhum tipo de atendimento da área de saúde médica. Quero agradecer ao convite de vocês. Esse é um tema relevante, importante, que acomete realmente uma gama muito importante, como você falou, 6 em cada 10 homens são acometidos pelo problema, porque tem esses quadros mistos, tem só ejaculação rápida e tem disfunção erétil. Então, tem os problemas hormonais, que a gente nem teve tempo de falar hoje, né? A gente comenta sobre os problemas hormonais, são outros sintomas além da falta de desejo e da falta de potência, que são eminentes ao homem mesmo, né? E deixar aqui o contato, 2645-3083. Repete. 2645-3083. É o telefone lá da Gold, 2645-3083. Né? Na internet você vai ter, tanto no Instagram, quanto no Facebook, Gold Medical Group, e vai ter site também, tem todas as informações lá mais detalhadas. Tá bom? Gente, a gente quer agradecer a presença do doutor. Tem convidado aqui que está querendo trocar. Não, deixa ele ficar aí, eu venho no outro programa. Né? Tem o pessoal que quer que o assunto continue. Mas não, a gente vai encerrar aqui, em respeito aos nossos convidados que estão ali ansiosos para participar do primeiro programa. Vamos para o primeiro intervalo, agradecendo mais uma vez o doutor Marcelo Brito. O endereço, faltou o endereço, doutor. O endereço aqui é aqui em Cabo Frio, Rua Alex Novelino, 381. É indo para a praia, galera, aquela última quadra à esquerda. Última quadra à esquerda, um ambiente muito agradável, tá? Intervalo aí, produção. Obrigado aí. Se 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia.
Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Cheguei aos 60 e agora. Gente, que primeiro bloco, hein, do doutor Marcelo Brito, hein? A minha esposa mandou fazer umas 5 perguntas, mas eu vou deixar para depois, não vou fazer no ar, não vou pagar esse bico, né? Vou ligar para o doutor, já tem o telefone dele, o WhatsApp dele, trocando informações aqui, né? Até o nosso operador aqui, que tem 20 anos, fez 3 perguntas aqui para o doutor Marcelo Brito. Poxa, brincadeira, sucesso absoluto. Olha, ele prometeu, já se comprometeu aqui, tá aqui até assistindo no finalzinho do programa, vai ficar até o final. Ele vai estar aqui no próximo programa. Então, você que está de casa, vai nas nossas redes sociais, né? E manda lá a sua pergunta, grava um vídeo, né? Para poder mandar para a gente lá e para a gente estar tirando as dúvidas com o doutor na próxima semana, tá? Agora aqui eu recebo o mestre da arte de Cabo Frio, Anderson Carvalho. Boa noite, Anderson. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo perfeito, graças a Deus. Realmente, entrevista maravilhosa. Muito boa, parabéns aos dois. Falando sobre os 60, né? Eu tenho alguns sessentões no meu ateliê também, graças a Deus. A maioria é mulher. A grande maioria é mulher. E é engraçado, porque algumas entraram por motivo das pessoas que elas levavam. Olha, umas netas, outras filhas, e levavam e acompanhando. Falaram, posso fazer uma aula? Eu sempre peço para fazer uma aula experimental. Isso. Aos pais que estão ali. Hélio já levou o filho algumas vezes, excelente menino, excelente artista. Obrigado. Como eu digo, um anãozinho, que é uma criança com habilidade de adulto. E eu sempre peço, não, vamos fazer uma aula experimental. E acaba que, às vezes, a avó fica. Eu tenho o caso da Beth e da Júlia, que são amigas, né? Acabam se tornando amigos. E elas se mantiveram no curso um bom tempo. A Júlia virou adolescente, aí tem outras prioridades, começa a estudar para a faculdade, enfim, outras coisas. E a Beth está até hoje comigo. Ela já está há 11 anos estudando pintura comigo. Então, uma pintura já nata, né? E ela já está numa faixa etária próxima aos 60. Nunca direi a idade de uma mulher, não pode. Beirando, né? Beirando. Beirando. E é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que só... Eu recebo alunos assim, né, não, quando eu era jovem, eu tinha habilidade, mas eu não foquei nisso. E agora que eu estou com mais idade, me aposentei, não sei o que, tem como começar essa aula assim? Tem como fazer o curso? Eu falo, tem. O curso tem vários tipos de foco. Nós temos os jovens, que eles têm um foco, hoje principalmente, pintura digital. Ainda não tenho esse curso, mas é uma coisa que em breve terei. Quem desenha mangá, desenho animado. Então, eles têm uma série de coisas. E os adultos já entram com um foco diferente. Então, o curso ele é individualizado, porém coletivo pela quantidade de alunos e tipos de alunos. Eu não gosto de deixar a turma de adulto, a turma de criança. Seu filho participou e então ele via senhoras de 60, senhores de 40, 30, jovens, adolescentes. Ali, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu deixo essa interação. Às vezes o Dudu, maravilhoso Dudu, né? Um garoto exceção, graças a Deus, muito bem criado. Obrigado. Beijão, Dudu. Tá assistindo lá em casa. Um abraço, beijão, meu Dudu. amigo. É o professor aí. Ó. Isso. Ele, às vezes, dava um toque para o pessoal mais velho. Claro que recebia. Então, há uma troca muito legal. Como a gente acha assim, há um certo preconceito, não, muito jovem. O que esse garoto vai ter para falar para mim? Ou o que essa menina, o que essa senhora, os jovens também são muito preconceituosos com relação à idade. Então, o que essas senhoras vão ter para falar para mim? E há uma troca muito legal de técnica, de experiência, de visão.
A visão, para mim, faz muito parte da arte, principalmente porque eu não tento deixar cópias de Anderson. É uma coisa que, se você entrar no ateliê, hoje eu tenho as obras dos meus alunos expostas. Aí você olha e fala, tá. Pedir a produção, pode mostrar algumas fotos no novo ateliê, né, Anderson? Já que você falou do ateliê, que quero parabenizar. Obrigado, né? obrigado. Ficou lindo. A produção está lá colocando lá para gente. Olha só, gente. Essas obras, a grande maioria são dos alunos. Falando obras de aluno, Anderson? Aquelas que estão expostas ali vão ter de 2 professores. Ali, nessa foto tem a do Gustavo, que é um dos professores. E eu acho que não pegou de nenhum outro professor. Essas são as minhas obras, à frente da fachada do ateliê. E aí eu tenho mais 3 professores, que é o Gustavo, o Matheus e a Laís. E cada um com um toque diferente. Só fera, hein, cara? Só. São muito bons, os alunos são muito bons. E é uma coisa que eu sempre... Deixa eu voltar uma coisinha que você passou rápido. Eu tenho a impressão, eu como leigo da arte, né? Qualquer dia eu vou lá fazer uma aula experimental. Fique à vontade. Que porque a provocação é essa. Passamos dos 60. Porque eu acho o seguinte, a criança começa com talento, muitos pais não ficam atentos, e essa criança vai absorvendo outra coisa, celular e coisa e tal, e não desenvolve o talento. Eu acho isso como leigo. E aí? A gente começa a se envolver com tanta coisa, aí um aposentado, ele consegue ter inspiração ou desenvolver o talento para ser um bom artista plástico? Sim. A vivência de vocês, né? A experiência, a maneira de olhar é uma coisa que me enriquece. E aí o que eu tento fazer? Eu apoio somente na técnica. Você chega... Nunca desenhei na vida. A gente vai começar num desenho bem básico, mas o meu foco é pintar. Então a gente começa num desenho básico, vou te explicar como é que você faz o lançamento básico do desenho, como você distribui na tela, como que você trabalha com claro escuro, mas o mais rápido possível, porque o seu foco não é estudar desenho, como talvez aquela criança que eu vou ter que exigir desde o início, e pegando um certo peso, mais técnica, até ele evoluir. Você está ali para relaxar, para suprir uma coisa que você não supriu há anos atrás. De repente, não, eu sou habilidoso, tive essa habilidade, eu desenhava. Pintava muito melhor do que a maioria do que eu estou vendo, eu canso de ouvir isso. Então, assim, aí eu entro e trabalho exatamente com isso. Ó, a gente vai trabalhar com uma questão terapêutica. Você vai entrar, vou te explicar a técnica, e você vai começar a trabalhar da sua maneira. Dentro do que você produz, eu vou te guiando. Eu não quero que você me copie. Eu quero que você crie. Eu vou te auxiliar nas técnicas. Vão ser técnicas de desenho, técnicas de pinturas. Vou te ensinar o processo. E é aí que me cabe. Somente o processo. Eu tenho alunos que eles trabalham com as próprias fotos. Então, eles vão para a praia e encontram uma cena maravilhosa, tiram uma foto. Que bacana. Depois eles levam essa foto para a tele e falam, olha, eu gostei disso aqui, eu queria fazer isso. É uma visão dele, que ele não pôde fazer naquele momento por falta de técnica, por falta de processo e por memorizar, porque muitos detalhes você tem que memorizar. Então tira a foto, leva para o ateliê e a gente pinta. Eu tenho imagens da minha família que eu queria reproduzir. Muitas vezes me falta técnica para fazer. Eu já fiz isso algumas vezes. A pessoa me conta o que ela quer relatar, ela faz o relato e eu vou desenhando. E ela vai me ajudando a corrigir o desenho. Então, minha casa era de interior, eu tinha uma criação de galinha, tarará, eu vou rabiscando, e apaga, e volta, e apaga, e volta. E no final, é isso que você queria? Ela é. Falei, então agora você vai copiar o meu desenho, porque é a sua memória, não é minha. E você vai reproduzir aquela sua memória de 30, 40 anos atrás. Que bacana, cara. E eu vou tentando orientar dessa maneira. E realmente, as pessoas de 60, eu gosto muito da conversa, eu gosto muito da troca. Nós paramos um do lado do outro, somos horas conversando. Com certeza. Que é uma coisa que eu gosto dessa troca. Agora, você me falou outra coisa. A maioria são mulheres. Mulheres, eu quero pedir desculpa a vocês, que hoje foi o Clube do Bolinha. Nós só chamamos os rapazes aqui para o primeiro programa. Mas cheguei aos 60 e agora, não exclui as mulheres. Nós vamos estar convidando mulheres aqui, né, que são exemplos dos 60 que estão na ativa aí, tá? Então, vocês esperem, hein? Para os próximos programas. Então, a maioria dos 60ões que estão lá no ateliê são mulheres. São mulheres, são Os mulheres. homens também, como buscar a clínica de problemas de ereção, eles também são receosos de, eu tá lá no ateliê do ano, vai passar um amigo meu, vai dizer que eu estou pintando. Existe algum preconceito quanto a isso? Existe um preconceito que eu enfrento, que eu acho engraçado algumas coisas,
Que é tipo, você passa no ateliê, eu tô pintando. Aí o cara, não, o Anderson não tá fazendo nada, não, ele só tá pintando. Aí eu fico, Você falando agora, só é minha profissão, só faço isso. E assim, o homem normalmente ele acaba retornando, alguns, né, a algo que ele já fez em algum momento. Normalmente é físico. Então ele vai para surf, pular de paraquedas, algumas realizações que ele teve física. Tocar cavaquinho. Né? E pintar também eu tenho alguns. Não, a maioria não é homem mais maduro. Mas os jovens eu tenho muitos meninos, né? Não somente meninas, eu tenho muitos meninos que também tentam fazer essa prática. Futuramente, eu consegui formar alguns professores, isso eu acho maravilhoso. Bacana. Espero que continue ainda. Olha só, gente, o programa comeu 1 hora, teve o doutor Marcelo que deu um show, teve o Anderson aqui que esclareceu, que tenho certeza. A gente vai pedir agora, quando se despedir, passando o endereço, e eu pediria ao meu amigo Heitor que soltasse as fotos de novo para o pessoal. É na Rua das Vans ali de São Paulo. Isso. Passa o endereço e o telefone para a galera. Rua 25 de Dezembro, 128. O telefone é 22 99944. Peraí, repete de novo. O telefone é 22 99944 8449. É um número hiper simples, se repete várias vezes. É na esquina do Antigo Corão? Ali? Isso, esquina em frente ao Antigo Corão. É um ateliê todo de vidro, madeira e vidro, então difícil não ver. É uma linha diferente ali, até das construções próximas. Eu já estou há 2 anos catando coisa para fazer esse ateliê, então não é um projeto que começou ontem, é algo já idealizado há um certo tempo. Tá vendo? Convidado Wagner Pinheiro aqui, do terceiro bloco, está dizendo que foi professor. Gente, olha só, essa voz mansa, essa tranquilidade, isso é uma fera na arte de ensinar, tá? Obrigado. O meu filho está prometendo voltar, né? Meu filho pintou maravilhas, levou obras para o colégio, ficaram, que isso, um garoto de 9, 10 anos fazendo isso, graças ao professor Anderson. Então, você leva seu filho, você que é sessentão, vai lá disfarçar, dá uma entrada no ateliê, faz uma aula experimental, paga pela aula experimental? Não, muito pelo contrário. Eu acho que é uma coisa que você tem que se realizar. Então eu sempre peço, leva, faz tanto de criança, idoso, que muitas vezes não consegue ficar 2 horas, a gente tenta fazer de outra maneira. Quero fazer só 1h30, 2 horas é muito. Se ambienta com o espaço, vê se é isso que te interessa realmente. Eu gosto muito da aula experimental por isso, sana uma série de dúvidas. E na grande maioria das vezes a pessoa sai bem realizada, que nossa, como eu fiz isso em 2 horas, nunca achei que teria aptidão para fazer. E como eu falei, é uma questão técnica inicialmente, e depois deslanchando. Gente, quero agradecer a presença do Anderson, tá? Quero mandar um abraço para o seu Luiz, da Sagrada Família. Ele está lá assistindo a gente, já mandou um recado aqui pelo Zap. Seu Luiz, você é meu irmão, meu brother, patrocinador do programa, você quer andar bem vestido, tem que passar pela Sagrada Família, não tem jeito. Obrigado, Anderson. Vamos para um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores e voltamos com o último bloco, mais musical, né? Ó. Epa, tô ouvindo aqui o som, hein? Solta aí, Heitor. Vamos para o comercial. Se 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade.
Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Alô, galera. Vocês estão me vendo aqui, ó. Ué, Hélio, mas tá saindo som e você nem tá tocando aqui, Hélio. O que que houve, né? Gente, o meu convidado, meus convidados, na verdade, tem um convidado muito especial, meu brother, Wagner Pinheiro, que vai estar aqui só se apresentando para o público de mais de 60 anos, que tem 67, é um veteranozinho, que vai estar falando no próximo programa sobre a história do City Tour 20 anos, né? E esse som que vocês estão escutando é do meu amigo Bodega. Bodega, boa noite. Ele responde no... Boa noite, Bodega. Cadê o microfone, Bodega? Boa noite a vocês, meu amigo Hélio, e boa noite a todos aqui presentes, aos telespectadores, aos ouvintes, né, vamos dizer assim, enfim. Esse é o Bodega. Gente, sempre no último bloco do programa a gente vai bolar um desafio. O Bodega, eu nunca toquei cavaquinho. Ele, em 5 minutos, que nos resta, aí menos de 10 minutos, ele vai ensinar esse apresentador que a tocar cavaquinho. Olha só que... Você nunca tocou cavaquinho? Eu nunca toquei cavaquinho, não. Tem certeza? Tenho certeza, sim. Solta aí, Heitor. Ô, o que é isso aí? Que trairagem é essa aí? Olha aí. É assim, tá bom? Assim, show. Deixa eu ver se sai alguma coisa. Bodega, você me aguarda. Aprende cavaquinho, é devagar que se aprende cavaquinho com o mestre Bodega e o mestre Everaldo. Essa aí, hein? Brincadeira, minha diretora. Pô, eu ia enrolar o Bodega aqui, rapaz. Não Poxa. pode mentir. Galera, brincadeira, eu ia sair com meu irmão e fazer 2 notinhas aqui do Martim da Vila, mas a Alda já me entregou aqui, brincadeira, vamos lá. Primeiro, meu amigo Wagner Pinheiro. Wagner, prazerzado estar contigo aqui. Se apresenta ao nosso público da Jovem TV. Foi muito importante a minha vinda aqui hoje. Só esse doutor aí já me resolveu um monte de problema. Encontrei lá...
O Anderson, tu sabe que eu fui empresário. Eu que falei do Anderson para você. Esqueceu? Eu que te deu alô. Tu viu na minha revista, que a minha revista tem tudo. E você... Qual a revista? O pessoal não sabe. A revista se intitula. Quantos anos só? 20 só. 20 anos. 13 de novembro de 2001. Quer dizer, eu sou um cara da área comercial. Eu vou lá com o doutor Marcelo Brito amanhã, eu vou querer uma comissão. Eu já vendi 5 consultas aqui, inclusive do Heitor, de 20 e poucos anos. Tá? A Alda vai levar o marido dela também. Até o Lebre já ligou. O Lebre agora tá soltinho, né, Lebre? O Lebre já ligou e também vai lá. Então, doutor Marcelo, 5 consultas, depois a gente conversa sobre isso. Vou levar mais gente, hein, doutor? Eu comprei gato por Lebre. Já foi gato, hoje é. E aí, meu filho, fala você, o que vai rolar. No próximo programa, você vai estar aqui no próximo programa para falar a história da... Uma retrospectiva aí dos 20 anos, né, que nós inauguramos essa TV Costa do Sol com o programa se intitula, no dia 13 de novembro de 2001, às 16 horas. Que bacana, nem tem história para contar. Gente, eu amo esse rapaz. Ele é uma pessoa maravilhosa, ajuda todo mundo, tem um coração gigante, mas isso é coisa para o próximo programa. Agora vamos falar com o Bodega. Pô, Bodega, eu ia pregar uma peça em você aí, a Alda, minha diretora, não gosta de mentira. É mole. Eu vim de manhã para cá, ensaiei com meu irmão para tocar um cavaquinho. Mas, Bodega, fala um pouco da história do cavaco aí. Você está passando aí na Jovem TV, com um projeto. Qual é o projeto? Bota o microfonezinho perto da... O projeto Sons do Brasil, o Hélio, porque o que acontece? É um trabalho que eu venho desenvolvendo em Cabo Frio desde 95. A gente deu a Cabo Frio o título da cidade que tem um cavaquinho, talvez a única cidade do Brasil que tem um cavaquinho como patrimônio cultural. Então, nós precisamos incendiar essa cidade, encher ela de cavaquinho, porque é uma das grandes conquistas no sentido da resistência da música brasileira. Outra coisa, você ainda ensina cavaco ainda? Sim, a gente tem alguns alunos fazendo parte, né, apesar de sem apoio nenhum, mas a gente continua seguindo o trabalho, porque o trabalho é um compromisso, né, ou seja, muito mais amplo do que essa base aqui territorial Cabo Frio. Nós temos um compromisso com a América Latina de difundir o cavaquinho como patrimônio desse legado aí do povo brasileiro, do povo da América Latina. Para quem não te conhece, por alto, quantos alunos já passaram pelo projeto Apanhei de Cavaquinho ou de aulas com você? Quantos alunos por alto? Por enquanto, a média de uns 500 alunos. 500 alunos, isso é muito bacana, cara. Muito. Quando se fala em cavaquinho em Cabo Frio, tem que se lembrar de Bodega. Sim, apesar de você ter irmãos fantásticos, aí, músicos fantásticos, né? Tem um músico, tem um irmão que toca com Alcione também já há 25 anos. Né? Tem o Alex também, né? Alex, que para o mundo todo aí, para tocar, né? A família, eu costumo né, propagar isso, né? A nossa família sempre colocou esse Cabo Frio como um centro cultural, uma escola de música tradicional, porque teve o maestro Gessé, que foi maestro da banda Santa Helena durante 50 anos, tem o Alvinho Santos, desse meu irmão do violão, que é onde toca, ele dá uma aula de violão, e tem o nosso trabalho do Apanhei de Cavaquinho, que é o trabalho formador de todos os jovens hoje que tocam na noite de Cabo Frio, que sustenta Cabo Frio através do mercado do turismo cultural. A maioria, se não todos, mas a maioria é integrante, né? Passou pela escola Apanhei de Cavaquinho. Alda, minha diretora, quantos minutos eu tenho, minha querida? Tem um vídeo aí dos convidados, mandaram o vídeo? Então solta o vídeo aí. Vamos lá. Quem é que está aí? Boa tarde, Hélio. Tudo bem, meu querido? Obrigado aí pelo convite. Eu sou o profissional de educação física Ricardo Augusto de Rezende, mais conhecido como Candango. Tá? E agradeço aí o convite de participar aí desse programa, a ideia maravilhosa aí. Cheguei aos 40 e agora, entendeu? E vou ter a oportunidade e o prazer de estar aí conversando com vocês a respeito de como a atividade física vai melhorar a sua qualidade de vida aos 60 anos ou mais, tá? Apesar de estar chegando lá, entendeu? Estou com motor 5.5, mas vamos dar umas dicas aí para todo mundo chegar bem, com saúde e mais qualidade de vida. Valeu, Elinho. A gente se encontra aí no próximo programa. Olá.
Sou Margarete Ferreira, advogada, previdenciarista, e no próximo programa cheguei aos 60 e agora vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria, novas regras, possibilidades, como é que você faz para a gente poder ajudar a tirar suas dúvidas. E conta comigo, Hélio, você que teve essa ideia brilhante aí de falar um pouco para esse público, né, que tem muitas dúvidas, tem muitas questões a serem colocadas. Logo, logo estarei chegando e no próximo programa me aguardem, estarei aí com vocês. Obrigada. Professor Candango, doutora Margarete, dicas importantíssimas sobre como cuidar da saúde. E para finalizar, enquanto o Wagner se despede, o Bodega canta. O hino de Cabo Frio, eu adoro, adoro. Aproveitando que dia 13... Bota o microfone, dá o microfone dele aqui que eu vou botar no violão dele. Não.